Parte 1. Parapraxias, 1916-1915. Conferência 1. Introdução. Senhoras e senhores, não posso dizer quanto conhecimento sobre psicanálise cada um dos senhores já adquiriu pelas leituras que fez ou por ouvir dizer, mas o título do meu programa, Introdução Elementar à Psicanálise, obriga-me a tratá-los como se nada soubessem e estivessem necessitados de algumas informações preliminares. Posso, no entanto, seguramente supor que sabem ser a psicanálise uma forma de executar o tratamento médico de pacientes neuróticos. E aqui já lhes posso dar um exemplo de como, nessa atividade, numerosas coisas se passam de forma diferente, e muitas vezes realmente de forma oposta, de como ocorrem em outros campos da prática médica. Quando em outras situações apresentamos ao paciente uma técnica que lhe é nova, de hábito minimizamos os inconvenientes dessa e lhe damos confiantes promessas de êxito do tratamento. Pense estarmos justificados de assim proceder, de vez que desse modo estamos aumentando a probabilidade de êxito. Quando, porém, tomamos em tratamento analítico um paciente neurótico, agimos diferente, mostrando-lhes as dificuldades do método, sua longa duração, os esforços e os sacrifícios que exige, e quanto a seu êxito, lhe dizemos não nos ser possível compreendê-lo com certeza, que depende de sua própria conduta, de sua compreensão, de sua adaptabilidade e de sua perseverança. Temos boas razões, naturalmente, para manter essa conduta aparentemente obstinada no erro, como talvez os senhores virão a verificar mais adiante. Não se aborreçam, então, se começo por tratá-los da mesma forma como esses pacientes neuróticos. Seriamente eu os advirto de que não venham ouvir-me uma segunda vez. Para corroborar essa advertência, explicarei quão incompleto deve necessariamente ser qualquer conhecimento da psicanálise e que dificuldades surgem no caminho dos senhores ao formarem um julgamento próprio a respeito dela. Mostrar-lhes-ei como toda a tendência de sua educação prévia e todos os seus hábitos de pensamento estão inevitavelmente propensos a fazer com que se oponham à psicanálise, e quanto teriam de superar dentro de si mesmos para obter o máximo de vantagem dessa natural oposição. Não posso certamente predizer quanto entendimento de psicanálise obterão das informações que lhe dou. Contudo, posso prometer-lhes isso, que, ouvindo-as atentamente, não terão aprendido como efetuar uma investigação psicanalítica ou como realizar um tratamento. No entanto, na hipótese de que um dos senhores não se sentisse satisfeito com um ligeiro conhecimento da psicanálise, mas estivesse inclinado a entrar em relação permanente com ela, não apenas eu o dissuadiria de agir assim, como ativamente também o admoestaria para não fazê-lo. Da maneira como estão as coisas no momento, tal escolha de profissão arruinaria qualquer possibilidade de obter sucesso em uma universidade, e se começou na vida como médico clínico, iria encontrar-se numa sociedade que não compreenderia seus esforços, que o veria como desconfiança e hostilidade, e que desejaria sobre eles todos os maus espíritos que estão à espreita dentro dessa mesma sociedade. E os acontecimentos que acompanham a guerra que agora assola a Europa lhes darão talvez alguma noção de que legiões desses maus espíritos podem existir. Não obstante, há um bom número de pessoas para as quais, a despeito desses inconvenientes, algo que promete trazer-lhes uma nova parcela de conhecimento, tem ainda seu atrativo.
em alguns dos senhores permanecerem essa espécie de pessoas e malgrado minhas advertências, novamente aqui comparecerem para minha próxima conferência, serão bem-vindos. Todos, porém, têm o direito de saber da natureza das dificuldades da psicanálise, às quais aludi. Iniciarei por aquelas dificuldades vinculadas ao ensino, à formação em psicanálise. Na formação médica, os senhores estão acostumados a ver coisas, veem uma percepção anatômica, o precipitado de uma reação química, a contração de um músculo em consequência de estimulação de seus nervos. Depois, pacientes são demonstrados perante os sentidos dos senhores, os sintomas de suas doenças, as consequências dos processos patológicos e mesmo, em muitos casos, o agente da doença isolada. Nos departamentos cirúrgicos são testemunhas das medidas ativas tomadas para proporcionar socorro aos pacientes, e os senhores mesmos podem tentar pô-los em execução. Na própria psiquiatria, a demonstração de pacientes com suas expressões faciais alteradas, com seu modo de falar e seu comportamento, propicia aos senhores numerosas observações que lhes deixam profunda impressão. Assim, um professor de curso médico desempenha em elevado grau o papel de guia e intérprete que os acompanha através de um museu, enquanto os senhores conseguem um contato direto com os objetos exibidos e se sentem convencidos da existência dos novos fatos mediante a própria percepção de cada um. Na psicanálise, ai de nós, tudo é diferente. Nada acontece em tratamento psicanalítico, além de um intercâmbio de palavras entre o paciente e o analista. O paciente conversa, fala de suas experiências passadas e de suas impressões atuais, queixa-se, reconhece seus desejos e seus impulsos emocionais. O médico escuta. Procura orientar os processos de pensamento do paciente, exorta, dirige sua atenção em certas direções, dá-lhe explicações e observa as reações de comportamento ou rejeição que ele, analista, suscita no paciente. Os desinformados parentes de nossos pacientes que se impressionam apenas com coisas visíveis e tangíveis, preferencialmente por ações tais como aquelas vistas no cinema, jamais deixam de expressar suas dúvidas quanto a saber se algo não pode ser feito pela doença que não seja simplesmente falar. Essa naturalmente é uma linha de pensamento ao mesmo tempo insensata e incoerente. Essas são as mesmas pessoas que se mostram assim tão seguras de que pacientes estão simplesmente imaginando seus sintomas. As palavras originalmente eram mágicas e até os dias atuais conservam muitos do seu antigo poder mágico. Por meio de palavras, uma pessoa pode tornar outras jubilosamente feliz ou levá-la ao desespero. Por palavras, o professor veicula seu conhecimento aos alunos. Por palavras, o orador conquista seus ouvintes para si e influencia o julgamento e as decisões deles. Palavras suscitam afetos e são, de modo geral, o meio de mútua influência entre os homens. Assim, não depreciaremos o uso das palavras na psicoterapia, e nos agradará ouvir as palavras trocadas entre analista e seu paciente. Contudo, nem isso podemos fazer. A conversão em que consiste o tratamento psicanalítico não admite ouvinte algum, não pode ser demonstrada. Um paciente neurastênico ou histérico pode naturalmente, como qualquer outro, ser apresentado a estudantes em uma conferência psiquiátrica. Ele fará uma descrição de suas queixas e de seus sintomas, porém apenas isso. As informações de uma análise serão dadas pelo paciente somente com a condição de que ele tenha uma ligação emocional especial com seu médico. Ele silenciaria tão logo observasse uma só testemunha que ele percebesse estar alheia a essa relação. Isso porque essas informações dizem respeito àquilo que lhe é mais íntimo em sua vida mental, a tudo aquilo que,
como pessoa socialmente independente, deve ocultar de outras pessoas e, ademais, a tudo o que, como personalidade homogênea, não admite para si mesmo. Portanto, os senhores não podem estar presentes como ouvintes a um tratamento psicanalítico. Este pode apenas ser-lhes relatado, e no mais estrito sentido da palavra, é somente de ouvir dizer que chamarão a conhecer a psicanálise, como consequência do fato de receberem seus conhecimentos em segunda mão. Por assim dizer, os senhores estarão em condição bem incomum para formar um julgamento. Isso, obviamente, dependerá, em grande parte, do quanto de crédito podem dar a seu informante. Suponhamos por um momento que os senhores estivessem ouvindo uma conferência não sobre psiquiatria, mas sobre história, e que a conferencista lhe estivesse expondo a vida e os seus feitos militares de Alexandre Magno. Que fundamentos teriam para acreditar na verdade do que ele referisse? No primeiro relance, a situação poderia ser mais desfavorável do que no caso da psicanálise, pois o professor de história teve tanta participação nas campanhas de Alexandre quanto os senhores. O psicanalista, pelo menos, reporta coisas nas quais ele próprio tomou parte, porém, na devida oportunidade, chegamos aos elementos que confirmam aquilo que o historiador lhes disse. Ele poderia remetê-los aos relatos dos escritores da antiguidade que, ou foram eles próprios contemporâneos dos eventos em questão, ou de qualquer forma estavam mais próximos dos mesmos. Ele poderia remetê-los, digamos, às obras de Diodoro, Plutarco, Arriano e outros. Poderia colocar à frente dos senhores reproduções de moedas e estátuas do rei, que sobreviveram, e poderia passar às suas mãos uma fotografia do mosaico de Pompeia, representando a batalha de Isso. Estritamente falando, contudo, todos esses documentos apenas provam que as gerações anteriores já acreditavam na existência de Alexandre e na realidade de seus feitos, e as críticas dos senhores poderiam começar novamente desse ponto. Os senhores descobririam então que nem tudo aquilo que foi relatado sobre Alexandre merece crédito, ou pode ser confirmado em seus detalhes. Não obstante, não posso supor que os senhores viessem a deixar a sala de conferência com dúvidas sobre a realidade de Alexandre Magno. A decisão dos senhores seria determinada essencialmente por duas considerações. Primeiro, que o conferencista não tem qualquer motivo imaginável para garantir-lhes a realidade de algo que ele próprio não julga ser real. E, em segundo lugar, que todos os livros de história disponíveis escrevem os acontecimentos em termos aproximadamente semelhantes. Se continuassem a examinar as fontes antigas, teriam em conta os mesmos fatores, os possíveis motivos dos informantes e a conformidade das testemunhas entre si. O resultado da pesquisa, sem dúvida, lhes traria uma confirmação, no caso de Alexandre. No entanto, provavelmente seria diferente quando se tratasse de personagens como Moisés e Nemrod. Outras oportunidades revelarão muito claramente que dúvidas os senhores podem ter a respeito da credibilidade do seu informante psicanalítico. Mas os senhores têm o direito de fazer outras perguntas. Se não há verificação objetiva da psicanálise, nem a possibilidade de demonstrá-la, como pode absolutamente alguém aprender psicanálise e convencer-se da veracidade de suas afirmações? É verdade que a psicanálise não pode ser aprendida facilmente e que não são muitas as pessoas que a tenham aprendido corretamente. Naturalmente, porém, existe um método que se pode seguir, apesar de tudo. Aprende-se psicanálise em si mesmo, estudando-se a própria personalidade. Isso não é exatamente a mesma coisa que a chamada autoobservação, porém pode, se necessário, estar nela subentendido. Existe grande quantidade de fenômenos mentais muito comuns e amplamente conhecidos que, após conseguido um pouco de conhecimento da técnica, pode se tornar objeto de análise da própria pessoa.
Dessa forma, adquire-se o desejado sentimento de convicção da realidade dos processos descritos pela análise e da correção dos pontos de vista da mesma. Não obstante, há limites definidos ao processo por meio desse método. A pessoa progride muito mais se ela própria é analisada por um analista experiente e vivencia os efeitos da análise em seu próprio eu, self, fazendo uso da oportunidade de assimilar de sua análise a técnica mais sutil do processo. Esse excelente método é naturalmente aplicável apenas a uma única pessoa e jamais a todo um auditório de estudantes reunidos. A psicanálise não deve ser acusada de uma segunda dificuldade na relação dos senhores com ela. Devo fazê-los aos senhores mesmos, responsáveis por isso, senhoras e senhores, pelo menos na medida em que foram estudantes de medicina. A educação que receberam previamente deu uma direção particular ao pensar dos senhores, que conduz para longe da psicanálise. Foram formados para encontrar uma base anatômica para a função do organismo e suas doenças, a fim de explicá-las química e fisicamente, de encará-las do ponto de vista biológico. Nenhuma parte do interesse dos senhores, contudo, tem sido dirigida para a vida psíquica, onde, afinal, a realização desse organismo maravilhosamente complexo atinge seu ápice. Por essa razão, as formas psicológicas de pensamento têm permanecido estranhas aos senhores. Cresceram acostumados a encará-las com suspeita, a negar-lhes a qualidade científica, a abandoná-las em poder de leigos, poetas, filósofos naturalistas e místicos. Essa limitação é, sem dúvida, prejudicial à sua atividade médica, pois, como é regra em todos os relacionamentos humanos, os pacientes dos senhores começam mostrando-lhes sua façade mental, e temo que sejam obrigados, como punição, a deixar parte da influência terapêutica que os senhores estão procurando aos praticantes leigos, aos curandeiros e aos místicos, que os senhores tanto desprezam. Não ignoro a escusa de que devemos tolerar esses defeitos em sua educação. Não existe nenhuma ciência filosófica auxiliar que possa servir às finalidades médicas dos senhores, nem a filosofia especulativa, nem a psicologia descritiva, nem o que é chamado de psicologia experimental, que está estritamente aliada à fisiologia dos órgãos dos sentidos, tal como são ensinadas nas universidades, então estão em condições de dizer-lhes algo de utilitário pertinente à relação entre corpo e mente, ou de lhes proporcionar uma chave para a compreensão dos possíveis distúrbios das funções mentais. É verdade que a psiquiatria, como parte da medicina, se empenha em descrever os distúrbios mentais que observa e em agrupá-los em entidades clínicas. Porém, em momentos favoráveis, os próprios psiquiatras duvidam de que suas hipóteses puramente descritivas mereçam o nome de ciência. Nada se conhece da origem, do mecanismo ou das mútuas relações dos sintomas dos quais se compõem essas entidades clínicas, ou não há alterações observáveis nos órgãos anatômicos da mente que correspondam a esses sintomas, ou há alterações nada esclarecedoras a respeito deles. Esses distúrbios mentais apenas são acessíveis à influência terapêutica quando podem ser conhecidos como efeitos secundários daquilo que, de outro modo, constitui uma doença orgânica. Essa é a lacuna que a psicanálise procura preencher, procura dar à psiquiatria a base psicológica de que essa carece. Espera descobrir o terreno comum em cuja base se torne compreensível a consequência do distúrbio físico-mental. Com esse objetivo em vista, a psicanálise deve manter-se livre de toda hipótese que lhe é estranha, seja de tipo anatômico, químico ou fisiológico, e deve operar inteiramente com ideias auxiliares puramente psicológicas. E precisamente por essa razão, temo que lhes parecerá estranha de início.
Não considerarei os senhores ou sua educação ou sua atitude mental responsáveis pela próxima dificuldade. Duas das hipóteses da psicanálise são um insulto ao mundo inteiro e têm ganho sua antipatia. Uma delas encerra uma ofensa a um preconceito intelectual, a outra a um preconceito estético e moral. Não devemos desprezar em demasia esses preconceitos, são coisas poderosas, são precipitados da evolução do homem que foram úteis e, na verdade, essenciais. Sua essência é mantida por forças emocionais e a luta contra eles é árdua. A primeira dessas assertivas impopulares feitas pela psicanálise declara que os processos mentais são, em si mesmos, inconscientes e de que toda a vida mental, apenas determinados atos e partes isoladas são conscientes. Os senhores sabem que, pelo contrário, temos o hábito de identificar o que é psíquico com o que é consciente. Consideramos a consciência, sem mais nem menos, como a característica que define o psiquismo, e a psicologia como o estudo dos conteúdos da consciência. Na verdade, parece-nos tão natural os igualar dessa forma que qualquer contestação à ideia nos atinge como evidente absurdo. A psicanálise, porém, não pode evitar o surgimento dessa contradição, não pode aceitar a identidade do consciente com o mental. Ela define o que é mental, enquanto processo, como o sentir, o pensar e o querer, e é obrigada a sustentar que existe o pensar inconsciente e o desejar não aprendido. Dizendo isso, de saída, inutilmente, ela perde a simpatia de todos os amigos do pensamento científico solene e incorre abertamente na suspeita de tratar-se de uma doutrina esotérica, fantástica, ávida de engendrar mistérios e de pescar em águas turvas. Contudo, os senhores e senhoras naturalmente não podem compreender por agora que direito tenho eu de descrever como preconceito uma afirmação de natureza tão abstrata como o que é mental é consciente. E nem podem os senhores conjecturar que evolução seja essa, que chegou a levar a uma negação do inconsciente, se é que isso existe, e que vantagem pode ter havido em tal negação. A questão de saber se devemos fazer coincidir o psíquico com o consciente ou aumentar a abrangência daquele soa como uma discussão vazia em torno de palavras. Mas posso assegurar-lhes que a hipótese de existirem processos mentais inconscientes abre o caminho para uma nova e decisiva orientação no mundo e na ciência. Os senhores não podem sequer ter qualquer noção de quão íntima é a conexão entre a primeira amostra de coragem por parte da psicanálise e a segunda, da qual devo agora falar-lhes. Essa segunda tese, que a psicanálise apresenta como uma de suas descobertas, é uma afirmação no sentido de que os impulsos instintuais, que apenas podem ser descritos como sexuais, tanto no sentido estrito como no sentido amplo do termo, desempenham na causação das doenças nervosas e mentais um papel extremamente importante e nunca, até o momento, reconhecido. Ademais, afirma que esses mesmos impulsos sexuais também fornecem atribuições e não podem ser subestimadas as mais elevadas criações culturais, artísticas e sociais do espírito humano. Em minha experiência, a antipatia que se volta contra esse resultado da pesquisa psicanalítica é a mais importante fonte de resistência que ela encontrou. Gostariam de ouvir como explicamos esse fato? Acreditamos que a civilização foi criada sob a pressão das exigências da vida, à custa da satisfação dos instintos. E acreditamos que a civilização, em grande parte, está sendo constantemente criada de novo, de vez que cada pessoa, assim que ingressa na sociedade humana,
repete esse sacrifício da satisfação instintual em benefício de toda a comunidade. Entre as formas instintivas que têm esse destino, os impulsos sexuais desempenham uma parte importante. Nesse processo, eles são sublimados, isto é, são desviados de suas finalidades sexuais e dirigidos a outras, socialmente mais elevadas e não mais sexuais. Esse arranjo, contudo, é instável. Os instintos sexuais são imperfeitamente subjugados, e no caso de cada indivíduo que se supõe juntar-se ao trabalho da civilização, há um risco de seus instintos sexuais se rebelarem contra essa destinação. A sociedade acredita que não existir maior ameaça que se possa levantar contra sua civilização do que a possibilidade de os instintos sexuais serem liberados e retornarem às suas finalidades originais. Mas por esse motivo, a sociedade não quer ser lembrada dessa parte precária de seus alicerces. Não tem interesse em reconhecer a força dos instintos sexuais, nem interesse pela demonstração da importância da vida sexual para o indivíduo. Ao contrário, tendo em vista um fim educativo, tem se empenhado em desviar a atenção de todo esse campo de ideias. É por isso que não tolera esse resultado da pesquisa psicanalítica e nitidamente prefere qualificá-la como algo esteticamente repulsivo e moralmente repreensível, ou como algo perigoso. Entretanto, as objeções dessa espécie são ineficazes contra aquilo que se ergueu como produto objetivo de um exemplo de trabalho científico. Se a contestação se fizer em público, então deve ser expressa novamente em termos intelectuais. Ora, é inerente à natureza humana ter uma tendência a considerar como falsa uma coisa que não gosta e, ademais, é fácil encontrar argumentos contra ela. Assim, a sociedade transforma o desagradável em falso, rebate as verdades da psicanálise como argumentos lógicos e concretos. Estes, porém, surgem de fontes emocionais, e ela mantém essas objeções na forma de preconceitos, opondo-se a toda tentativa de os contestar. Nós, porém, senhores e senhoras, podemos afirmar que, ao expor essa controvertida tese, não temos em vista qualquer objetivo tendencioso. Desejamos simplesmente dar expressão ao assunto que acreditamos ter demonstrado mediante nossos conscienciosos trabalhos. Afirmamos também o direito de rejeitar, sem restrição, qualquer interferência motivada em considerações práticas no trabalho científico, mesmo antes de nos termos perguntado se o medo que procura impor-nos essas considerações é justificado ou não. Essas, pois, são algumas das dificuldades que se erguem contra o interesse dos senhores pela psicanálise. São talvez mais que suficientes para um começo, porém, se puderem vencer a impressão que lhes causam, prosseguiremos.